Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, acompanhando as atividades do Fazendo Gênero 12, de Direitos, Diversidades, Afetos. O meu nome é Alessandra Brandão, eu sou professora do curso de cinema do Departamento de Artes da UFSC. Eu sou uma das organizadoras do Fazendo Gênero, divido essa tarefa com as minhas colegas, parceiras Janine Gomes da Silva e Marlene de Favre, e tive o convite muito carinhoso da Comissão de Cultura para fazer a abertura uma participação da organização geral na abertura das atividades culturais, né, que compõem o Fazendo Gênero. O Fazendo Gênero tem essa característica, né, que a gente de reconhecer que o trabalho da cultura, o trabalho da arte, o trabalho dos movimentos sociais também produzem conhecimento, são todos parte do evento, é uma característica da transdisciplinaridade do evento. E esse ano nós estamos trabalhando nesse caráter remoto, é uma outra forma de apresentação, é um enorme desafio, eu sei disso, mas faz parte, nós nos adequamos da maneira da maneira que foi possível e estamos contentes, né, com as artistas que nós temos aqui, apesar de todo esse desafio, com todo o empenho. Gosto particularmente dessa comissão de cultura, ou mais conhecida como comissão de atividades culturais também, com quem partilho muito desse gosto, dessa relação afetiva que temos com a cultura. Agradeço muito ao IEG, né, de todas as frentes do IEG, Fazendo Gênero reconhece esse trabalho da cultura também, o IEG também tem um espaço cultural de gênero e diversidade, tem investido cada vez mais, né, nessa percepção e presença da cultura, né, que os nossos feminismos estão atravessados de cultura. Então, eu gostaria muito assim, de fazer uma fala muito breve, né, sobre isso, né, que a gente tenha um evento de muita escuta também, apesar de nós estarmos falando aqui de lugares de fala, direitos, diversidades, afetos, mas que sejam pontos de escuta, de afetos, de trocas, de pontes que se possam construir aqui nessas 2 semanas de evento. Agradeço especialmente a Jéssica Lins, que é uma das coordenadoras do evento, que vai fazer a abertura oficial do que serão as atividades do Fazendo Gênero. Tá? Só para fazer a minha descrição, que eu acabei esquecendo mais uma vez, eu peço perdão por isso, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, eu uso óculos, os cabelos são um pouco na altura do ombro, eu estou vestindo uma roupa um pouco estampada de tons de rosa com magenta, cinza, branco, um cachecol também, está um pouco frio aqui, um cachecol dos mesmos tons, né, mas numa estampa listrada. Ao meu fundo, uma cortina branca. Eu acho que essa é muito importante que a gente não esqueça de fazer essa audiodescrição. Às vezes a gente, né, no calor da hora, acaba não fazendo, mas é muito importante, porque esse é um Fazendo Gênero que tem um cuidado muito especial com os recursos de acessibilidade. Então, eu fico muito contente de fazer parte dessa comissão, agradeço enormemente por todo mundo que está nos assistindo, que está compondo. Esse é um Fazendo Gênero, na verdade, todo Fazendo Gênero é de trabalho de muita doação e empenho voluntário mesmo, numa construção coletiva. Há muitas comissões, né, que trabalham juntas e há muitos nomes a serem citados. Eu queria muito reconhecer o trabalho magnífico de Jéssica Lins de Souza, que vai falar com vocês daqui a pouco, Karine Jolie, Ramaina Lira de Souza, Simone Schmidt, Ramaina Lira de Souza, Fátima Lima Costa, da UDESC, que também está conosco nessa comissão, e que seja uma tarde maravilhosa, né, que a gente possa, eu vou acompanhar pelo YouTube, vou sair daqui dessa sala para acompanhar pelo YouTube, porque eu quero ficar lá no gargarejo, curtindo e podendo comentar pelo chat. Então, muito obrigada à comissão pelo convite, né, e falo pelas minhas colegas também, Janine Gomes da Silva e Marlene de Favre, nesse momento, e agradeço também em nome do IEG, que agradeço inclusive ao IEG pela confiança, né, para nos ter aqui nessa missão. Então, muito obrigada, vou passar agora para a Jéssica, para que ela possa fazer essa abertura oficial das atividades de cultura do Fazendo Gênero 12. Obrigada. Obrigada, Alessandra, muito gentil suas palavras, como sempre. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Meu nome é Jéssica, eu faço parte da Comissão de Atividades Culturais do Fazendo Gênero 12.
Eu tenho a pele clara, os cabelos castanhos, um pouco abaixo dos ombros, e estou levemente maquiada. Os meus olhos também são castanhos, eu uso óculos arredondado, estou usando um casaco cinza, um lenço marrom estampado, um fone branco com fio e brincos pequenos. Atrás de mim dá para ver uma parede branca, um espelho grande, na minha direita um cavaquinho, um relógio e algumas prateleiras. Eu queria agradecer muitíssimo a coordenação e a toda a equipe do Fazendo Gênero, da secretaria também, que tem suprido nossas demandas durante todo esse tempo, que tem dado suporte para a gente desde 2019, que parece que foi há muito tempo, mas foram 2 anos muito intensos que a gente está se organizando para esse evento, e a gente teve o desafio de transformar tudo isso para esse formato digital, e isso só foi possível porque a gente tinha uma equipe muito grande dando suporte a tudo isso. Queria agradecer, então, à Comissão de Cultura, especialmente, né, que teve coragem de assumir esse desafio, de manter as atividades, mesmo num momento tão difícil, não só em termos tecnológicos, mas também no momento de perdas de vida, de perdas de direitos. E agradeço também à Comissão de Movimentos Sociais, que deu de presente para a gente as artivistas que nós conhecemos através do cadastro do projeto Artivismo e que aceitaram também participar e compor a nossa mostra cultural. Eu queria nomear as pessoas da Comissão de Cultura, como a Alessandra já fez, mas eu faço questão de repetir o nome da Karine Jolie, que tem sido uma grande parceira nesse trabalho, a Ramayana Lira, Simone Schmidt, Fátima Costa de Lima, a Camila Durães, a Natália Suquim Sequinato, ao Paulo Valente, e também agradeço a Vera Gasparetto, da Comissão de Movimentos Sociais. E hoje o meu agradecimento especial vai também para as artistas e para as ativistas que estão compondo esse momento lindo com a gente, que se não fosse por elas e por eles, não teríamos nada disso. E agradeço especialmente hoje, nessa tarde, a Drica Santos, que vai mediar essa roda de conversa, e também as artistas e ativistas Camila Mazzi, Alexandra Martins e Sophie Menoio, que nos presentearam, então, com a sua arte nessa mostra cultural e agora vão também conversar com a gente sobre esse processo de criação artística. Infelizmente, hoje, a artista Camila Durante teve um pequeno contratempo e não vai poder estar conosco, mas todos os trabalhos artísticos, inclusive o da Camila Durante, estão disponíveis no canal 1 do Fazendo Gênero, nesse canal aqui que a gente está acompanhando, e podem ser assistidos a qualquer momento. Antes de passar a palavra, então, para a Drica, que vai mediar a roda de conversa, a gente vai exibir um vídeo com trechos desses trabalhos, né, da Camila, da Alexandra e da Sophie, que vão ser discutidos nessa roda, para que a gente possa, então, rememorar esses trabalhos artísticos antes de conversar sobre eles. Lembrando que esses trabalhos, eles estão aqui nesse canal e podem ser assistidos a qualquer momento até o final do Fazendo Gênero na semana que vem. Então, eu peço para a equipe de monitoria colocar esse vídeo para a gente e apresento a Drica Santos, que é atriz, palhaça e professora, que vai mediar essa conversa linda com a gente. Ela é da Companhia do Nariz Inquieto, de Teatro e Palhaçaria, é da Rede Catarina de Palhaças, também do Grupo Em Companhia de Mulheres, um coletivo de pesquisa teatral feminista, é do NUDA, Núcleo de Diversidade, Direitos Humanos e Ações Afirmativas da UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina, e do Departamento de Artes Cênicas também da UDESC. Então, mais uma vez, meu muito obrigada a essas pessoas que estão fazendo esse evento com a gente. Meu muito obrigada, Drica, que já está aparecendo ali. Obrigada, Drica. E que tenhamos todas, então, uma excelente tarde, uma excelente conversa, que eu tenho certeza que vai ser um momento muito, muito lindo e de muito aprendizado para todas nós. Obrigada. Muito lindo e de muito aprendizado para todas nós. Obrigada.
Eu tinha 10 anos, tava Eu tinha brincando e 11 fui ao anos e banheiro não fazer entendi xixi. nada. Quando eu Mas olhei eu pra tava minha toda suja calcinha, de tava vermelho suja. porque eu tava Fui toda de desesperada branco e tentar eu voz, achei só que fosse consegui morrer. dizer. Realmente eu estava na A praia gente com foi no voz do meu banheiro e pai, não muito gostava do real. fato de estar virando mulherzinha. Ejercicios para conjugar el verbo abortaré. La acción en futuro es la potencia. Es por lo que hacemos las cosas que hacemos. Abortaré, como infinito, tiene persona y tiempo. Es hoy y soy yo. También somos cada una de nosotras. Tiene persona y tiempo. Es hoy y soy yo. También somos cada una de nosotras. Olá, boa tarde a todas, todos. Estou muito feliz de compor essa roda de conversa dentro de um evento que é tão significativo, né, não só para a cidade, mas a nível nacional e mundial, e sobretudo para nós, né, mulheres. Então, eu quero demonstrar aqui a minha alegria de poder fazer parte de uma conversa, de uma roda de conversa, de fazer parte desse movimento e dessa egrégora linda e potente que é o nosso movimento, né? Então, como agora eu vou apresentar quem vai estar nessa roda de conversa com a gente, as ativistas maravilhosas, vocês puderam ver aí um trechinho para quem não viu ainda, né, o trabalho dessas ativistas, deu para dar um gostinho do que elas trouxeram, né, compartilharam, então vale super a pena aí, quem não viu ainda, ir lá conferir, né, esses trabalhos, essas performances dessas ativistas. Então, para compor essa roda de conversa, a gente estava falando do esquecimento de se autodescrever, né? Desculpa, peço perdão também, né? A gente no calor da ansiedade a gente acaba esquecendo e peço desculpas também. Então, repetindo, né? Eu sou a Drica Santos. Eu sou uma mulher negra, estou usando um óculos roxo, estou de batom cor de uva também, uma blusa, um moletom cor de uva, tenho cabelos curtos, estou usando um fone de ouvido branco, e ao meu fundo tem uma parede branca com uma janela em detalhes marrom, a parede branca é de tijolinhos à vista, e acho que é isso, não sei se esqueci mais alguma coisa. E eu uso o aparelho. Então, uma vez feita, né, esse momento, vou chamar as ativistas, então, para compor essa roda de conversa. Então, nós temos com vocês aqui, conosco aqui, a Alexandra Martins, que nasceu em Brasília e atualmente mora em Salvador. Ela é artista interdisciplinar, investiga memórias, ancestralidades e identidade nas criações, instalação, fotografia e vídeo, mestre em estudos de gênero e mulheres pela UFBA, especialista em estudos contemporâneos em dança pela mesma instituição, especialista em artes visuais pelo SENAC, Distrito Federal, graduada em comunicação, jornalismo, atualmente é colaboradora do site Artistas Latinas, onde escreve uma coluna quinzenal sobre mulheres nas artes visuais e também é colaboradora do Espaço Cultural Feminista Casa Rosada. Bem-vinda, Alexandra. Ela já vai entrando. Temos também conosco hoje a Camila Matzenauer, que é bailarina, performer, feminista, arte educadora e educadora menstrual, possui formação em dança, bacharelado e é mestre em artes visuais pela Universidade Federal de Santa Maria, desenvolve o projeto Rubra Fluidez e é co-diretora do Espaço Umbigo, Espaço Cultural de Arte e Educação, localizado em Santa Maria, Rio Grande do Sul, além de ter dirigido e lançado o documentário Rubra Fluidez, o papel da arte na educação menstrual, no ano de 2020.
Bem-vinda, Camila. E temos conosco também Sofia Menoio, artista e investigadora feminista da Faculdade de Artes e FEMGES. Desculpa se o meu espanhol não é muito bom, tá, Sofia? Me perdoe. Tem doutorado, becária doctoral de CIT, integrante da coletiva activista socorrista feminista Las Hilando. Bem-vindas! Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para elas, né, se apresentarem, falarem um pouco do trabalho, como é que foi esse desenvolvimento, né, o processo com a criação da performance, né, e como elas trouxeram para o trabalho as questões que para elas, né, são para elas e para nós, né, são importantes do ponto de vista político. Então, não sei quem quer começar, acho que vamos deixar um fluido, quem que se sente aí. Eu posso começar. Boa. Então, começar pela descrição. Sou Alexandra, sou uma mulher de pele marrom, os óculos claro azul, estou com fone de ouvido grande azul e tons pretos. Estou vestindo um macacão verde, uma blusa marrom por baixo. Estou sentada numa cadeira verde grande, que também com tons pretos. Ao fundo, uma bagunça muito grande, consistindo do meu lado esquerdo colchões, ventiladores, bolsas. Do lado direito, uma grande casa de gato. Eu fiz um texto aqui que eu vou ler, e aí acho que fica mais fácil para a legendagem. Sou a filha mais velha de Sônia da Silva Martins e Lídia da Costa Neto. Também sou neta de Laura da Silva Martins e Lourenço Alves Martins. E bisneta de Antônia José da Silva e Maria Silvéria de Jesus. Iniciei esse texto falando delas para falar de mim, porque sou formada pelas narrativas dos meus antepassados. Sou formada por memórias, e as memórias estão cada vez mais vivas. A obra 3x4 foi feita em 2014, ano em que completei 30 anos de idade. Foi feita a partir de um conjunto de fotografias 3x4 que sigo guardando desde a infância. Ao fundo, áudios das gravações dos vídeos de família, onde minha presença é enunciada pela minha própria voz ou pela voz de outras pessoas, que evocam meu nome dentro desse relicário sonoro. A obra foi selecionada no 5º Contínuo, Festival de Arte e Tecnologia de Recife, 2014. No Lacuna, Mostra de Videoarte de Brasília, também em 2014. E A Casas, em Salvador, em 2015. Assuntos como memória, ancestralidades e relatos autobiográficos têm feito parte dos meus temas de interesse em artes, seja dentro da performance, da fotografia, do vídeo e das artes do corpo no geral. Assim como eu, vários artistas racializados se utilizam de temáticas como memória e identidade para costurar e reorganizar suas vidas, a fim de criar novas configurações culturais que advêm dessas antigas histórias de sequestro. E assim, vou descobrindo que sou mais deslocamento do que fixação. Onde queres abismo, sou ponte de madeira forte, com cheiro de terra molhada e pele marrom. Tem se tornado cada vez mais importante olhar para o passado para pensar no presente. A atual onda conservadora tem fortalecido um projeto de apagamentos das memórias. Portanto, torna-se cada vez mais importante o acolhimento de práticas artísticas que reverenciem as histórias ancestrais para a construção de um futuro e a manutenção de outras narrativas. Ao convocar minhas memórias para estarem presentes, me deparo com as lacunas de silêncio das histórias de famílias. Porque desse descanso que provoca um incômodo, vou me dando conta
de como a dita, entre aspas, democracia racial carrega muito mais um conto de fardas do que um conto de fadas. Vou me envolvendo com o debate racial e percebendo como a interracialidade de minha família tem embranquecido cada vez mais a minha história. Decido, então, ir no sentido contrário, desembranquecer essas narrativas para criar futuros possíveis e permitir que o passado descanse em paz, assim como eu também. Aprendo que a linearidade não existe e o tempo não é dócil, porque recordar é desembranquecer. Assim como esquecer é um processo de embranquecimento. Escutar o passado se torna um ponto de partida fundamental para compreender o papel na luta antirracista. O tempo, ele demanda movimentos de retornos e de volta do olhar. Mas o retorno, ele nunca é real. A gente volta o olhar, mas nunca volta de fato para as coisas que aconteceram. Eu vou acreditando que a memória tem esse lugar muito particular que existe ao mesmo tempo no passado, no presente e também no futuro. A partir do momento que a gente lembra, a gente torna a memória presente. Costura-se uma recordação do passado para ativar no presente táticas de cura, porque a tradição não está parada. A tradição está em constante movimento e sempre nos lembrando que é necessário pensar uma ética da escuta que se relacione entre gerações. Falar do passado é ativar as estratégias de resistências, enfrentamentos e respiros. Tem como eu saber quanto tempo eu tenho ainda? Tem mais 4 minutos, Ali. Pronto, só para comentar uma coisa que me veio aqui à mente durante a leitura, enfim, que eu acho que é isso. Falar das minhas histórias, falar do meu passado, acho que falar dos meus erros é falar de gênero de alguma forma. Mas se eu for ter que pensar, por exemplo, uma coisa mais específica, é interessante como nessa minha pesquisa sobre as minhas ancestralidades, eu tenho tido uma dificuldade muito grande de encontrar recordações e materiais da parte das mulheres da minha família, né? Tipo, assim, é muito mais fácil eu saber, por exemplo, o nome do meu bisavô e coisa assim e tal, mas quando eu vou para a parte da família das mulheres, né? Tipo, a parte das matriarcas, isso vai se dissolvendo, assim, como se fosse uma espécie de segredo não dito, assim. Então, eu acho que tem esse processo de recordação dos passados e também dessas memórias que também tem o gênero marcado. É isso. Obrigada. Obrigada, Alexandra. Agora vamos a Camila, isso? Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer muito por estar aqui hoje, por poder conhecer mais do processo criativo de outros artistas e ter esse espaço para compartilhar o meu. Vou iniciar me descrevendo também. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelo curto, uma franja que cobre bastante da minha testa. Estou usando um fone de ouvido branco e uma blusa laranja com uma camisa em tons terrosos por cima, que está mais calorzinho hoje, felizmente. Ao fundo, uma parede metade branca, outra metade rosada. E atrás de mim tem uma abóbora que está há muito tempo esperando aqui para amadurecer e um quadro com uma moldura vermelha que foi feito por uma artista daqui de Santa Maria, a Kate. E, bom, vou conversar então sobre o processo de criação de rubra fluidez aqui para o
para o evento, eu mandei esse trabalho no formato de vídeo performance, mas esse trabalho começou como uma performance, né? E antes de chegar aqui, eu fiquei pensando muito no quanto... eu já falei muitas vezes sobre o processo de criação desse trabalho, e quase sempre que eu apresento ele, que eu exibo ele, eu falo sobre o processo de criação. E cada vez que eu vou falando sobre isso, eu vou atualizando, né? Tudo o que aconteceu desde essa criação, que começa lá em 2017, quando eu entro no mestrado em artes visuais, aqui na Universidade Federal de Santa Maria. E é muito interessante como essa pesquisa, mesmo depois de eu ter finalizado o mestrado, ela segue viva, ela vai se transformando, né, escoando em outros trabalhos. Mas, enfim, voltando, né, para o início, quando eu comecei a elaborar a minha dissertação, a pensar o que eu ia pesquisar, eu tinha um desejo de criar sobre a poética da passagem do tempo no corpo feminino, né? Eu tinha essa ideia e não sabia muito bem que caminhos que eu ia seguir, por que lugares eu ia, e eu sabia que eu ia trabalhar com performance, né, dentro da minha pesquisa. Eu sou bailarina também, então eu trago bastante da dança junto na minha criação como performer, mas eu, enfim, não sabia como que eu ia falar sobre o tempo, e aí eu comecei a pensar em alguns marcos temporais. E para mim veio muito forte a memória da minha menarca, né, da minha primeira menstruação. E aí essa foi uma primeira pista, né, do por onde eu ia seguir com a minha pesquisa. E eu lembro que eu estava escrevendo, né, e eu coloquei assim um texto: a primeira menstruação, ela é um momento marcante na vida de toda mulher que menstrua, no caso. E aí eu me perguntei, será que realmente é marcante? Quem sabe eu não começo a perguntar para outras pessoas. E aí eu iniciei uma pesquisa de campo, onde eu distribuí alguns cartazes em alguns banheiros femininos, perguntando: você lembra da sua primeira menstruação? Poderia escrever sobre? E aí eu comecei a reunir relatos escritos sobre a menarca, e para mim foi uma confirmação, porque em pouco tempo eu já tinha vários relatos, muitas pessoas contando sobre a primeira menstruação, e naquele momento eu tinha uma ideia de que eu ia reunir esses relatos, ia criar um cenário, um espaço, com paredes forradas com todas essas escritas, né, para reunir essas memórias. E o que aconteceu é que em um dado momento desse processo, um desses cartazes foi fotografado e foi parar num grupo do Facebook. E aí, nessa imagem que foi para o Facebook, muitas pessoas começaram a contar sobre a sua primeira menstruação. E em questão de dias, eu tinha mais de 1000 comentários. Então, o que eu queria começar de forma artesanal, pequena, foi organicamente para a internet. E aí foi muito forte para mim ter esse retorno. E a partir daí surgiu o desejo de ouvir essas histórias. Então, para eu continuar essa construção do trabalho, eu convidei várias amigas, recorri à internet de novo, perguntando se outras mulheres gostariam de ler esses relatos, né, gravar. E aí, a partir daí, eu criei o áudio da performance, onde tem essas narrativas, né? Eu inicio contando a minha história da menarca, a minha experiência, e aí as histórias das outras mulheres vão se unindo, né, vão se misturando, quase que criando uma música, um ritmo, né, e aí a partir dessas histórias que eu vou me movendo, que eu vou dançando, e enfim, né, foi um processo muito forte para mim, porque eu comecei a identificar muitas coisas em comum nessas narrativas, né? Tinha muito forte a vergonha, a necessidade de esconder, de não falar sobre a menstruação, de não contar. Alguns relatos falam que era a primeira vez que essas mulheres estavam contando sobre
a menarca delas, tinha o nojo, o medo, a reação extremamente machista, principalmente dos pais, né? De agora minha filha não vai sair de casa, não vai usar roupa curta. E tudo vem como uma sentença, muitas vezes, né? A reação dos adultos, dos familiares, em relação à menarca dessas mulheres, das pessoas que menstruam, vinha como uma sentença. Agora você é mulher, e ser mulher é um peso. Ser mulher significa que a qualquer momento você pode engravidar. E então tem toda essa construção, esse ideal de feminilidade, de se tornar mulher, de ser feminina, a comparação, né, entre aquelas que demoraram mais tempo a menstruar do que outras, enfim, né, tudo isso vem muito forte. E hoje, quando eu olho para trás e penso sobre essa performance, tem toda uma questão muito pessoal minha, porque quando eu criei esse trabalho, eu tinha parado de tomar anticoncepcional e eu parei de menstruar. Eu fiquei 9, 10 meses sem menstruar, ouvindo e recebendo essas histórias, essas memórias sobre a primeira menstruação. Então, para mim, tem algo que é muito forte, muito sensível, que foi como eu fui recriando meu sangue menstrual ali em cena. Então, eu tinha toda uma angústia de não estar menstruando, de estar numa menorreia, que seria essa ausência de menstruação, ao mesmo tempo em que eu estava lendo sobre isso o tempo todo, estava pesquisando, estava criando, estava indo para a sala de ensaio. Então, é isso. Eu não sei, eu tô um pouco perdida no tempo só. Tá tranquilo? Como é que eu estou? Tá tranquilo. Falta mais uns 7 minutos. Ah, beleza. E, enfim, né, essa vídeo performance que tá aqui no canal do YouTube, ela foi feita ali no finalzinho do mestrado. Eu decidi transformar ela em vídeo performance, ter esse trabalho em um formato audiovisual também. Mas desde então, desde que eu apresento ela, muitas coisas têm se transformado. E a partir daí, quando eu terminei o mestrado, eu comecei a entrar em contato com a educação menstrual, né? E isso me abriu muito a minha cabeça, porque eu percebi que com a performance eu estava fazendo um trabalho de educação menstrual sem saber ainda, sem conhecer o termo educação menstrual, sem saber o que era isso. Porque, como eu falei, quase sempre que eu apresentava, eu fazia roda de conversa no final para contar sobre o processo, levava alguns relatos, né? Fui para diferentes espaços, tive em contato com adolescentes, né, para falar sobre menstruação. E sempre tinha um retorno muito forte de se eu estava entre mulheres ou pessoas que menstruam, em algum momento essas pessoas começavam a me contar da primeira menstruação delas. Então, assistiam a performance e vinham. E isso sempre acontece e é muito especial para mim, como eu continuo recebendo esses relatos, isso continua se atualizando também. E enfim, né, no ano passado, eu fiz o documentário Rubra Fluidez, o papel da arte na educação menstrual, onde eu conto esse processo, né, detalhadamente, e mostro como esse trabalho ele atua na educação menstrual a partir de um lugar de sensibilização, né, dessa via sensível e poética, né, de chegar nessas pessoas por um outro lugar, não só as pessoas que menstruam, mas também muitos pais, homens cis, vinham conversar comigo que não faziam ideia que a primeira menstruação, que a menstruação era tão traumática, né, para tantas pessoas, que isso era tão comum, infelizmente. Pais que vinham falar assim, nossa, agora que eu parei para pensar que a minha filha vai menstruar daqui a uns 2 anos, né, eu nunca tinha pensado em como abordar isso com ela, né, de forma que não seja tão violenta como acontece na maioria das vezes. E perdi o fio da meada, o pensamento passou. Mas eu acho que
que era isso que eu queria trazer aqui hoje, né? Agradecer mais uma vez por esse espaço. E aí, voltando assim, eu fiquei ouvindo o Alexandre pensando também, né, nessa questão da memória, como esse meu trabalho, de outra forma, né, tá ali também trabalhando com as memórias de mulheres, com os segredos, com aquilo que não é dito, daquilo que precisa de uma permissão para que seja exposto. E a menstruação, ela cai muito nesse lugar, né? Você tomando assim os relatos que eu recebia, à mesma medida que não era para falar que tinha que esconder o absorvente, que tinha que esconder o sangue dentro do lixo quando, né, fosse descartar o absorvente, enfim, tudo precisa ser muito silencioso. Em contrapartida, muitas pessoas contam que a família fez festa, que todo mundo ligou para os parentes para contar da primeira menstruação, né, essa comemoração dessa menina que vira mulher, né, que se confirma como uma fêmea. E aí, para finalizar isso que eu estou falando, um relato muito forte que veio para mim foi de uma pessoa que menstruou e teve a sensação, ela entendeu que menstruar fazia do corpo dela algo público, né? Algo que todo mundo podia expor, falar, dar pitaco, né? Então, é isso, assim. E acho que é isso que eu tinha para compartilhar hoje. E fico aberta também para responder perguntas, né? E é isso. Obrigada, Camila. Então, agora, a palavra Sofía Menoyo. Hola, buenas tardes. Muy contenta de poder compartirnos, a pesar de lo incómodo que puede resultar la virtualidad. Bueno, yo soy Sofía Menoyo, soy argentina de la provincia de Córdoba, soy descendiente de diaguitas, que son pueblos originarios de aquí de Argentina, de la zona en la que yo vivo, en la zona de Sierras Chicas, que es un pueblo, Río Ceballos, en la zona de montaña de Córdoba. Bueno, soy descendiente de diaguitas y a veces se lee mi piel como blanca. Tengo pelo negro, largo, con muchas canas, que a lo mejor la cámara no lo disimulan. Tengo una boca muy grande, que es característica de la familia, y ojos negros. Y me gusta usar aros grandes, que siempre uso, y me gustan mucho los colores, por eso el fondo es una biblioteca que tiene muchos adornos con muchos colores. Y recuerdos de obras de amigues y de artesanías o producciones artísticas de otras y otras. La propuesta que traje para compartirles, que se llama ejercicio número 41 para conjugar el verbo abortaré, 2 puntos, conjuros en cuarentena. Es una performance para cámara, o sea, es una performance hecha para una cámara, filmando y pensando que va a ser filmada, y de alguna forma lo que toma es un ejercicio que con la colectiva de la que yo soy parte, que es una colectiva feminista, activista y socorrista, porque también entre muchas de las cosas que hago, como parte de mi activismo feminista, acompaño a mujeres y personas con capacidad de gestar y abortar en sus procesos de aborto con medicamentos. Soy parte de Socorristas en Red, feministas que abortamos, y por eso también, digamos, socorristas. Este ejercicio, esta performance, retoma varias performances que hicimos con la colectiva Hilando las Sierras, que empezamos a hacer en el 2016, y que se llamaba Ejercicios para conjugar el verbo abortaré,
y que de alguna forma proponían, siempre eran performance en el espacio público y algunas video performance, y que proponían jugar con la idea de abortar y abortaré como una acción, como un verbo que puede ser rehecho, por eso la idea era conjugar, que puede ser iterado, digamos, repetido, y en ese repetir, reactualizar y deformar o reformar en múltiples acciones, en múltiples voces y en múltiples cuerpos. Generalmente eran performances en el espacio público que hacíamos grupalmente. En esta propuesta, lo que yo hago es tomar una de las últimas performances que hicimos que hicimos frente a una cámara y que está publicada en la revista Artilugios de la Facultad de Artes, que se llama Ejercicio número 4 para conjugar el verbo abortaré. Y en ese retomar esa performance frente a la cámara, en el año pasado, en contexto de pandemia, lo que hago es un ritual donde conjuro de alguna forma y tomando esa acción, la vuelvo a rehacer y en ese rehacer voy escuchándola y haciendo una nueva acción en donde lo que pretendo es volver a tomar la palabra abortaré como parte de los abortos cotidianos, diarios que nos damos en esta deconstrucción del patriarcado. Por eso el video, la performance tiene una acción en tiempo real, digamos, filmado en tiempo de corrido, que es esa acción en donde en un principio escribo con comida, con un cereal de maíz, la palabra patriarcado, y después la voy deconstruyendo, me la voy comiendo, la voy fagocitando y me la voy comiendo mientras de fondo y se entrecruzan las imágenes del video anterior que hicimos grupalmente con la colectiva de artistas. ¿Por qué la palabra ejercicios? Cuando elegimos en su momento la palabra ejercicios para pensar estas acciones, performance, lo que pensamos era el juego de la repetición. El juego de la repetición, siempre pensando que la repetición nunca es igual, que la repetición siempre es con una diferencia, siempre es una repetición distinta a lo que pretende copiar o a lo que pretende asimilar. Nos parecía que también pensar esa repetición desde el lugar del ejercicio era pensarlo desde el lugar de lo lúdico, del jugar, y en ese jugar permitirnos equivocarnos, permitirnos errar. Para nosotras pensar la posibilidad de pensar el aborto en esta polifonía y en estas amplias posibilidades que la propia palabra abortar nos significaba, y no solamente pensar en la idea del aborto como abortar un embarazo no deseado, sino abortar las prácticas patriarcales cotidianas, abortar nuestros vínculos no deseados, abortar nuestras relaciones no deseadas, abortar nuestras violencias cotidianas, abortar nuestro lenguaje cotidiano. Era jugar a pensar la idea del aborto con toda la amplitud que significa la idea de abortar. Y eso era un ejercicio, era como en esta idea de que ejercitarnos o hacerlo ejercicio es hacerlo acción cotidiana, diaria. Por eso un poco el juego de las performances, de este grupo de acciones y performance, es jugar a hacer el ejercicio, a ejercitarnos o reiterar, iterar, reactualizar acciones, pensamientos en esta deconstrucción que nosotros pensábamos y proponemos. También pensamos como parte de ese proceso creativo la idea del conjugar. Nos gustaba mucho, por eso usamos también la palabra abortaré, que es más la idea del verbo,
ligada a la acción, porque nos parecía que pensar la idea de conjugar, que si bien viene del lenguaje lingüístico, digamos, la idea de conjugar el verbo, también hablaba de esa acción de a ese verbo ponerle sustantivo, ponerle la carga afectiva, emotiva que implica hacer uso o apropiarse de esa acción. Entonces, jugar a conjugar era también jugar a la polifonía de la acción, que es parte de la propuesta de estas acciones que nosotras venimos pensando y haciendo. En la acción particular que propongo y que se muestra en este video, también jugamos un poco con la idea de los tiempos y con la idea de la polifonía de voces. Hay un verso, un escrito, que en realidad es un escrito colectivo que hicimos a modo de cadáver exquisito, que se repite y que incluso que repetimos y en la repetición también nos equivocamos, los cambiamos. Es una performance duracional que decimos porque son 30 minutos de corrido y que juegan a poder registrar esa idea de la repetición, esa idea del error, esa idea del trastabillar, esa idea de reactualizar y de generar ese ritmo propio de la repetición, ¿no? Casi a veces a modo de mantra, o como decimos nosotras, a modo de conjuro que implica un modo de pensarnos en memoria y en conexión con otras o con otros. Principalmente esa es un poco la propuesta. Creo que bueno, si después pueden verla, a veces es largo pensar 30 minutos en un video y nosotros sabemos que eso es una propuesta casi desafiante y a veces imposible en este mundo mediático de 3 segundos y del 5 segundos y el de 1 minuto. Pero un poco la propuesta era poder entrar y hacerles parte en el observar el video, hacerles parte de ese ritual de conjugar, de conjurar, perdón. Otra de las cosas que me parecía que era importante es que para contar como parte del proceso es que estas obras se fueron dando en el marco hasta el 2020, o sea, donde todavía no teníamos en Argentina el logrado proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo. Y también este ritual o este conjuro era un conjuro de una activista que conjuraba o conjugaba y convocaba a sus otras activistas compañeras de la misma grupa y que pensaba las estrategias para pensar en colectivo la despenalización y lograr la ley que finalmente tenemos en Argentina. Es un poco también para dar cuenta del contexto de producción en el que fue hecha esta pieza. Espero se haya entendido un poco, traté de hablar lento para que sea, bueno, para que se pueda entender mejor y creo que ya quedo a disposición para preguntas o para algún diálogo que nos sirva, que querramos hacer. Bom, acho que agora podemos voltar todas, né, por vídeo pela tela, para a gente manter a conexão do olhar. Seria possível todas entrarem agora na tela? Isso. Lembrando que o pessoal que está aí no chat, aí no YouTube, podem fazer perguntas no momento que vocês, né, quiserem, sentirem-se, né, convocados a fazer perguntas, podem ir fazendo, que depois, no momento das perguntas, a gente vai passando para as convidadas, né, para que elas possam, né, responder, certo? Então, vamos esperar a Sofia. A Sofia vai retornar também, Sofia?
Enquanto a Sofia vem retornando, Sí, oi, para você ligar a câmera e ficar aqui com a gente trocar os olhares, a respiração, para a tela não desumanizar tanto a gente, né, na roda de conversa. Pensar que é uma roda, né? Assim, vamos exercitar essa sensação de roda, sabe? Mesmo pela tela. Aí se a gente fica sem se ver, daí dá aquela cisão, né? Então, o nome da nossa roda de conversa, né, é A Mulher é uma Construção, deve ser. Então, é um trecho, né, do poema, é um trecho emblemático, né, do livro da Ângela Freitas, isso, Ângela Freitas. Então, a gente pensar a ação de vocês, né, como artistas, né, dentro desse lugar, o quanto cada uma trouxe, né, ao assistir, para mim, essas possibilidades desse lugar tanto de visualizar as construções, quanto propor desconstruções também desse lugar, sabe? Por meio da arte. Então, para a gente, esse lugar da palavra artivismo, também já propõe a gente pensar essas tensões que tem a união do que é, né? A gente reunir o ativismo e esse lugar, esse meio, esse modo de comunicação que é a arte, né? Específica. E é um lugar raro para a gente, assim, quando a gente quer levar para a arte essas questões que são do ativismo, que são de uma ordem, de um discurso, né? Muitas vezes. E eu acho que a arte convoca a gente a trazer para a ação cada vez mais, assim, né? E um tipo específico de ação, que não é o mesmo que ações em outras áreas, por exemplo, que o ativismo se manifesta, aparece em outras áreas, né? Então, para a gente pensar um pouquinho esse lugar do nosso por onde a gente se move, né, para fazer o ativismo, que é a área de artes, né, no caso aqui nós temos multiartistas que passeiam pelas visuais, que passeiam pela dança, né, e a performance, enfim, eu sou palhaça, então nesse lugar de atuação eu também levo as minhas questões, nossas questões, né. Aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês nesse sentido, assim, como é para vocês pensar esse lugar, né, de onde vocês se movem para poder, deixar, como é que vocês veem isso, esse lugar de se transformar em potência o ativismo por meio da arte. bueno, puedo empezar yo si quieren a contestar. Pode ser, Sofia. Uhum. Bueno. Você consegue ligar para o vídeo, Sofia? Sí, no puedo. Me pide, pero no sé por qué no puedo sacarlo al video. Não está conseguindo ligar o seu vídeo? No estoy consiguiendo, sí. A ver, ahí me dice vuelta, pero... Aham. Bom, então você pode ir falando mesmo, né, por áudio, aí quando conseguir a gente te vê. Dale. Bueno, a mí me parece que me gustaría compartir un poco la experiencia que como grupalidad nos hemos dado en este pensar y en el devenir mujeres o devenir, bueno, trans, no binarias o aquellas identidades que siempre consideramos políticas y ante todo políticas. Nosotras mucho tiempo nos identificamos como mujeres y de hecho mujeres ligadas al arte y la cultura. Tampoco usábamos en su momento la categoría artista porque nos parecía una categoría que retomaba la historia del arte, el mundo del arte y por lo tanto la colonialidad del arte. Después usamos la categoría artivista que nos vino a solucionar o que la repensamos en esa idea. Y la categoría mujer es una categoría que tampoco estamos usando mucho.
porque, bueno, porque pensamos que en este contexto o en ciertos contextos está bueno no usarlas. Y en otros sí, cuando vamos a otros territorios o cuando pensamos la feminidad, trabajamos a veces con la categoría mujer o con la categoría cuerpos feminizados, que es diferente. Lo que quiero sí pensar y contarles es que parte de este proceso de repensarnos en nuestra construcción, de construcción, como decimos nosotras, en el devenir, es pensarnos en esta idea de que siempre podemos cambiar y de que nuestras identidades, pero también nuestros hábitats o nuestros lugares desde donde habitamos, nuestra existencia, no son fijos y que podemos transformarlos y transformarnos y que eso también nos ayuda a repensar cómo queremos vincularnos con el mundo y con lo que vamos haciendo. Esto porque me parece que lo que puedo contar como experiencia es este transitar todo el tiempo y la posibilidad de pensarnos en un devenir, digamos, impensable, imaginable, o por lo menos imaginable en estos lugares fijos, ¿no? Esto ha sido como un poco mi experiencia compartida con algunas de las compañeras de la grupa artivista de la que soy parte. Alguém mais quer pontuar alguma coisa sobre essa discussão? Arte, ativismo, arte e o ativismo? Eu vou, assim, vou comentar um pouco, assim, porque é isso, né? Eu faço as minhas palavras, o que eu sempre disse, né? No sentido de a gente pensar que a construção, de alguma forma, também ela nos leva a essa desconstrução, né? Eu acho que nessa busca dessa complexidade, o que são as mulheres, né? O que seria essa mulheridade, né? Inclusive até de tentar, em alguns casos, que isso se torne mais dissolvente também. Mas também eu fico pensando, talvez numa experiência talvez mais materialista, pensando também na questão de mercado, né? Enfim, quem é que diz o quê, quem é que mostra o quê? Tipo, a gente tem uma discussão em paralelo que é quem diz o que é arte, né? Tem muita gente, por exemplo, que vai falar que esses trabalhos que vão lidar com menstruação, que eu sempre penso que isso daí não é tipo que arte, né? Ou é que é tipo arte política, não sei o que, mas que não é arte. Então, também acho que tem acho que para além da gente pensar um pouco uma reflexão teórica sobre a construção e a desconstrução da mulher, também seria interessante pensar esses lugares que vão ditar o que é que deve ser visto, o que é que deve ser mostrado ou não enquanto arte, né? Tem uma coisa que eu falo muito quando eu penso as intervenções urbanas, ou sei lá, os grafites, as pichações, as artes, ou as manifestações que são feitas na rua, no sentido de alguma forma, que a polícia faz essa curadoria, né, de ter que dizer quem é que vai estar na rua, quem é que não vai estar, quem é que pode ser mostrado, quem é que não pode, né? Então, enfim, nessa negociação, que eu não sei nem se é uma negociação, enfim, então também acho que vale a gente pensar também um pouco nisso, né? Quem é que está dizendo para a gente que isso é arte ou que não é? Queres falar, Camila? Acho muito interessante o que vocês trouxeram. Eu acho que a primeira coisa que me vem à mente, né, quando tu fez essa pergunta, Drica, foi que eu acho que esse é o meu lugar de contribuição para essas lutas, é a partir do meu lugar como artista, é a partir dessa criação artística, né?
porque antes eu falei da educação menstrual, porque é algo que está bem pulsante para mim, e para mim essa compreensão que a performance é esse caminho que eu vou trabalhar a educação menstrual, né, que é esse caminho sensível de sensibilizar as pessoas sobre essas questões políticas, né, por outras vias, né, acho que é o que me pega mais forte. É um pouco de... Eu faço ativismo através da arte porque eu sou artista e porque essas questões estão muito fortes em mim. E pensar também nessa construção e reconstrução do que é ser mulher. No caso de se falar de menstruação também, quais são os corpos que menstruam, né? Quando eu iniciei, era uma pesquisa sobre mulheres. Depois começou a se abrir, existem pessoas que menstruam, pessoas não binárias que menstruam, homens que menstruam, né? Então, eu acho que esse processo também de estar aberto para essa construção e reconstrução permanente do trabalho artístico, alinhado, né, se atualizando também com as lutas sociais, e, enfim. Sim. Quando eu assisti o trabalho de vocês por vídeo, né, foi interessante que a Alexandra fez voltada para... Já era um trabalho audiovisual, né, no interior dessa situação pandêmica, né, pelo que eu vi você falando hoje, né, e a Camila não era a princípio para vídeo, e você, né, adaptou para o vídeo, e a Sofia também fez voltado para pensar esse lugar desse diálogo aqui de vídeo, né, Sofia? Então, como a gente pensa assim, se a gente pensa a mediação da arte, o diálogo que a arte propõe, né, como provocação no mundo, né, quanto desafiador foi a gente, né, fazer, vocês trouxerem essa ação, né, de artística nesse formato, né, e a gente resistindo. Então, quando eu assisti vocês, eu busquei, sabe, ver o que me vinha sem ler, sem nada sobre, sabe, sem ver descrição nenhuma, sem tentar entender, né, porque, né, aquela coisa que aquele lugar que a gente adora colocar, quer tentar entender. Não, respirei e tentei sentir como que a performance, o vídeo performance de vocês me impactava, e para mim, depois que eu fui anotando várias coisas que que me passearam, né, quando eu assisti vocês. Então, na Alexandra, por exemplo, eu fui anotando a questão do 3x4, né, o nome da ação eu vi, né, 3x4. Daí, depois, conforme eu fui vendo, e ela já trouxe essa questão da ancestralidade, mas eu fui anotando também o quanto o próprio vídeo, né, em si, também me trazia significados, assim, né, de sentidos, não significados, do 3x4 como enquadramento, e esse caminho dela desse enquadramento que o 3x4 sugere, né, que não dá a dimensão de você toda, de toda a tua história, da tua identidade. Então eu fui anotando essas várias coisas que que me passearam ao ver a atuação, né, a atuação de vídeo, no vídeo. Do corpo como esse passagem, território, eu fui anotando essas palavras, e o quanto esse 3x4 significava querer apreender toda essa dimensão de território que é você, sabe? E quanto você se modificou e se modifica, e não, né? E é algo que não para, porque isso é movimento, né? É construção, desconstrução, reconstrução, é isso, para mim. E foi anotando também a questão de metamorfoses, e foi anotando ancestralidade, me veio, e aí te ver falando hoje, aí parece que houve a identificação, né? Primeiro também, porque também eu, como mulher negra, dentro do meu trabalho artístico, como palhaça, como atriz, não tem como eu não trazer essas questões, né? E aí a gente pensar da construção da mulher, a gente já teria que também pensar nas especificidades de mulheres, né? Que é isso que eu tô falando, que a palavra nem mulheres dá conta mais de tanta coisa que a gente precisa, né, botar abaixo, né, desse patriarcado, dessa colonialidade, até com relação à arte, né? Quem vai dizer que a gente faz é arte ou não, né? No sentido de ativismo. Então, tanta coisa para a gente desconstruir, pensar o que é,
esse nosso lugar. Então, o trabalho de vocês foi me batendo nisso, né? Foi vendo como foi me dando esses lugares de sentido, de identificação, né? Sem tentar entender, sem ter lido, só vi o nome, né? E fui dialogar, fui assistir. E o da Rubra, o Rubra Fluidez, o da Camila, eu fui anotando também, né? Sobre como a força do tabu, né? Em cima dessa construção sobre a menstruação. E a própria palavra, assim, né? A própria palavra, eu via quando ela falava, né, e os relatos vindo, os vários relatos, e realmente agora vendo a Camila falar sobre como foi o processo, evoca demais a gente querer a vontade de compartilhar, ou de a gente pensar esse momento para nós, assim, para quem menstrua, né, para quem sabe que isso também é um lugar de muito aprisionamento e violência do que é ser mulher, né, para quem menstrua. Então a gente sabe que então, foi impossível para mim não vir esse lugar. Então, é tão forte o que o trabalho convoca que dá vontade mesmo de compartilhar. Talvez por isso, aí vendo você falando, eu vejo, nossa, é a vontade que me veio. Aí eu falei, nossa, se ela tivesse acabado a performance, eu também ia lá incomodar ela falando de como foi o meu processo. Então, tanto que mexe mesmo, sabe? E é muito forte para a gente detectar onde a construção foi violenta, né, com a gente. E a arte, ela entra nesse lugar de sensibilidade, que nem você falou, nesse tipo de sensibilização, que uma coisa é, né, a gente às vezes num discurso, falar num grupo de mulheres, que às vezes não tá muito nesse lugar de debater, pensar sobre isso, né, nas realidades de muitas mulheres, sobretudo no Brasil, é um lugar de nem se perceber, né, nesse lugar das violências várias que ela sofre, né? Então, muitas vezes quando a gente vai falar com essas mulheres e falar sobre isso, quando a gente só fala, quando está na hora de um discurso só da palavra, fica difícil lidar com tudo. E às vezes eu acho que a arte pode estar nesse lugar de sensibilização, de força, de mostrar isso dentro da gente, mas ao mesmo tempo a gente de trabalhar esse lugar sensível, sabe? Quando a gente presencia uma performance, uma arte, por exemplo, ao ver vocês, ao resgatar essas minhas histórias, ao pensar na minha memória, na minha ancestralidade, nas minhas fotos, o quanto esses dias eu também estava num debate com mulheres pretas, e a gente se dando conta, não, a gente estava falando sobre o se dar conta de que não tínhamos foto, que não era algo individual a gente não ter foto de infância, ou não ter memória, né? Então, aí, e a Alexandra trouxe isso também, hoje, na fala dela também, ela reiterou isso, o quanto essa questão da memória e do registro e de o que também nos construiu, mas não no sentido, né, violento. O que realmente nos construiu é apagado, né? E aí o que sobra é só a construção violenta, né, que nos forja, assim, e que a gente tem que estar trabalhando para desconstruir, sabe? O quanto me levou para esses lugares também, sabe? Pensar o teu trabalho. Do controle sobre os corpos, da fluidez. E o quanto, né, você coloca o nome do trabalho, Rubra Fluidez, né? E aí você fala desse espalhar, dessa potência que foi, dessa fluidez que foi, né? Eu não sei se você colocou o nome depois disso, porque você presenciou isso, ou você vê o nome já também, ou se o nome evocou isso, né? O quanto essa fluidez desse rubro, né, perpassa vários corpos, né? E convocou, né, essas pessoas que passam por isso também a querer compartilhar com você a sua história com relação a isso, né? E a Sofia, eu fui anotando que me impactou muito foi isso, da questão do abortaremos, né? De como ação no futuro, sabe? E isso foi, assim, para mim, muito forte.
você pensar que a gente não pensar, a gente colocar como uma ação que ela vai perpetuando, e daí o vídeo performance dela traz essa questão da repetição como mantra, né? Daí ela fala que é um conjuro. Então, quantos elementos da cena criaram esses sentidos para mim, sem ela, né? Também, que é isso, o lugar da arte não é o do quero entender, eu quero explicar, né? O lugar da arte é esse outro lugar, assim, de comunicação. Então, hoje vendo ela, hoje que eu, né, vi ela desdobrar um pouco mais sobre, então eu vi o quanto isso estava já em mim, de ver a ação dela, sem ver ela, sem ver a explicação, né, sabe assim, sobre. Mas é isso, assim, para a gente pensar, né, esses lugares aí de onde a gente passeia como artistas, e como pensar a linguagem da arte, né, de várias, e num sentido decolonial também de arte, né, não da arte de um tipo de arte, de um paradigma de arte que é eurocêntrico também, né, eurocentrado, mas como a gente pensa o lugar da arte desse outro lugar de comunicação, essa comunicação tão especial com a outra, com outras pessoas, né? Bom, temos perguntas por aí, não? Ah, tem pergunta, gente. Vamos ver. Então, temos uma pergunta. Peraí que tá subindo bastante perguntas aqui. Ramayana. Aí que tem comentários. Tá, tem pergunta de Ramayana Lira para todas. Vocês poderiam falar um pouco como pensam a construção e desconstrução da mulher na arte? ¿Alguien de vocês querem responder? ¿Quer que eu repita? ¿Empiezo yo? ¿También de vuelta a la vuelta? Ah, pode. Acho que a gente está esquecendo também de sempre anunciar o nosso nome, né? Quando começa a falar. Ah, então, bien. Então, só anunciar. Bien, Sofía de vuelta aquí. Igual a mí es fácil reconocerme porque soy la única que habla español y que nadie entiende entonces. Bueno, primero quería agradecer tu comentario, Drica, porque realmente es muy linda poder reflexionarnos sobre las producciones y poder recibir esa reflexión de cómo las otras, les otros, ven lo que una va pensando. Me parece es valioso y necesario, ¿no? A veces en el arte no nos damos tanto tiempo para eso. Y acá viene una de las reflexiones que me parece, es porque también tenemos esa idea de que el arte es algo que uno tira al mundo desde su individualidad y que entonces, si es entendido, bien, y si no, bueno, es problema de la persona que lo está viendo, no de quien está mandando. Una amiga siempre decía, si sos artista y decís que nadie te entiende, entonces sos un mal artista. Hay que hacerse cargo de eso, ¿no? Porque, bueno, y con respecto a eso también pensaba en un poco esto que traía Camila, en este lugar que nos toca a veces como productoras, productores o trabajadores del arte, y en esta necesidad de estar pensando nuestros contextos y nuestras producciones en torno a lo que nos pasa. Y que eso es correrse del lugar, si uno quiere, ontológico del propio arte, ¿no? Y ahí nos descolonizamos. Poder pensar que nosotras, nosotres, somos personas de un contexto social, de una realidad histórica, somos hijas, hijes de esas latinoamericanas,
violadas, esas indígenas violadas, ¿no? Todo eso, digamos, como otra de las cosas que dice una compañera, colega también es, hay cómo corrernos de la idea de que nacimos de las brujas para decir, no, somos hijas de las latinoamericanas indígenas violadas, ¿no? Pensar nuestros orígenes desde otros lugares y poder pensar nuestro contexto desde otros lugares y pensarlo como material y parte de lo que producimos como sujetos, personas en una sociedad, es correrse del lugar, creo yo, que el arte eurocentrista nos ha impuesto, ¿no? Esa es toda una tarea. Sí, por supuesto, soy consciente y creo que necesitamos todavía la categoría mujer, que necesitamos todavía hablar de mujeres, porque hay una identidad ahí histórica de opresión que nos significa seguir pensándola. Y por supuesto, si pensamos esa categoría mujer y la pensamos en torno al arte, tenemos que pensar todo lo que ha hecho esa institución, arte, como parte de la modernidad, como parte de los discursos de la moral y de la estética y de la estesis, ¿no? Que sería cómo pensar, sentir el mundo, que hay que correrse y que ha sido un lugar a donde esos sujetos feminizados no han podido habitar ni se les ha permitido pensar y habitar. Yo creo que ahí hay mucho que muchas colegas están haciendo en torno a pensar el lugar que ha ocupado la mujer, pero también todas las otras identidades y sujetos excluidos del arte. Y creo que también de ahí nos toca repensar en cómo tomamos esa historia, esa memoria ancestral de luchas, de exclusiones, para construir este nuevo contexto habilitador, que decimos nosotros, ¿no? De habilitación. Yo creo como activista feminista que mucho tiempo nos hemos situado más desde el lugar de la visibilización, porque era necesario. Ahora me parece que nos estamos corriendo más a este lugar habilitante, ¿no? Es como, ya no solamente nos alcanza a visibilizarnos, sino que tenemos que legitimarnos y en eso abrir nuevos caminos a esos otros mundos que existen y que están y que han estado, digamos, solo que no han tenido oportunidad de existir como tal. Y eso un poco me quedo pensando en todo esto que venimos charlando o que se viene hablando ahí también, que me parece muy lindo y agradezco poder pensar con otros. Vão responder? É Camila Alexandra? A pergunta? Eu Porque posso ir eu acho que é interessante, porque eu tinha comentado na minha última fala sobre como é que a construção dava nessa desconstrução, assim, mas realmente é isso, assim, acho que a fala de Sócrates, novamente, acho que representa muito, assim, acho que é dentro nessa. Sim. Camila, quer pontuar alguma coisa sobre isso? Mulher, uma construção, desconstrução? Eu acho que... No trabalho, na arte? Acho que a fala da Sophie me contempla bastante também. E a gente vinha conversando também, o que a gente falou antes também, de certa forma, tocou nesses pontos, né? Onde a gente via isso, né? De levantar esses questionamentos sobre o que nos constrói, né? E o que temos que desconstruir, comer o patriarcado, né? Mastigar, digerir o patriarcado, que nem a Sofia coloca, né? As imagens, a força da imagem, né? Da performance. Isso eu tinha notado também, tinha ficado, o comer o patriarcado e mastigar, o barulho né? Desse roer, assim. É muito interessante que ela propõe, né, assim, com relação a esse lugar, né, de a gente roer essas construções, roer o patriarcado
e a questão de digerir, o quanto é difícil digerir, às vezes titubeava, né? Tinha uma, não sei, a Sofia às vezes, né, dava uma titubeada na hora de mastigar, que você já ia construindo toda essa sensação de quanto é difícil, né? Mas a gente tem que roer, a gente vai, vamos roendo, vai. Aí tinha mais vozes de mulheres falando, né? Falando, vai, vai, vai. Nós, não sou eu, somos nosotras, né? Então, e aí ela aí conseguia mais um pouquinho roer ali o patriarcado escrito, né? E muito forte, muito bonita essa ação que ela fez, né? Ali que me trouxe isso também. Cuento algo pequeño, pero para dar cuenta de cuánto nos pasa en el cuerpo también cuando hacemos las performances. Esa performance en tiempo real duró como 40 minutos y yo terminé agotada. No pude hacer más nada en todo el día porque el cuerpo, y eso que no era tanta fuerza física, pero me parece que tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? La carga en esa acción, más las voces de fondo de mis compañeras una y otra vez. Bueno, afectivamente impactó en el cansancio del cuerpo, que después me dolían las piernas, recuerdo, no me podía parar y estaba cansada. Me parece que eso también es lindo de contar cuánto a una la atraviesa en esa experiencia corporalmente, ¿no? Corporal e afectivamente. Sim. Eu acho que é interessante, estou pensando aqui, só que, sim, pensando em movimentos, em desconstruções, em engolir para digerir, né? Enfim, nessa, não sei, nesse caldeirão de bruxas, né? Vou dizer assim. Eu fiquei pensando um pouco na minha história enquanto militante ativista feminista, né? De quando eu era mais nova. Eu tinha uma ideia muito... Gente, aí, isso aqui é um momento fala cringe mesmo, pessoa que paga os boletos, que toma café no, né, tipo, que no sábado, assumo só dessas. Mas quando eu era mais nova, eu tinha uma coisa muito de estar na disputa, né? Eu estou na disputa das narrativas, eu estou na disputa disso, eu estou na disputa daquilo e tal. E hoje em dia, quando começa assim a disputa, eu começo a ficar com preguiça. Eu falo, gente, eu não sei se eu não estou mais afim de uma disputa, assim, sabe? Eu estou afim de encontrar as minhas pares e a gente conseguir construir essa rede, realmente uma rede de redário, né, de redário de descanso, que eu acho que a gente merece sim, porque eu acho que muita gente morreu e ainda morre para a gente estar falando disso, né? Então, eu acho que talvez a gente... E aí também, enfim, é isso, né? A gente começa a falar também das nossas ancestrais, não só de família, né? Mas ancestrais de luta também, né? Quem é que morreu antes da gente, para a gente estar hoje aqui, podendo estar falando de afeto, né? Então, e para mim, isso é uma chave muito grande quando o feminismo, por exemplo, começou a falar de afeto, começou a falar de carinho, começou a falar de autocuidado, começou a falar de riso, começou a falar de humor, né? Então, eu acho que isso faz parte dessa digestão, né? Que é como é que a gente organiza tipo, que a raiva, porque também não estou falando um discurso de paz e amor, porque eu não tenho paz e amor, tenho muita raiva mesmo, e às vezes é a raiva que me movimenta para muitas coisas. Mas como é que a gente, eu acho que essa é a fala que eu mais tenho dito nesses últimos tempos, que é organizar a raiva, defender a alegria. Eu não sei, meio que lutando nessas estratégias, né, de luta também. Pelo menos eu tinha uma ideia de luta quase que combatente, assim, tipo de armas em rua, que está tudo bem. Eu acho que em algum momento, talvez em alguns espaços, algumas ações, isso é legítimo, mas, né, como é que a gente também começa a pensar em outras estratégias, né? Sim. Tem uma pergunta para você, Alexandra, então já aproveitando aí o gancho que você já está, né, falando, articulando, que é da Jéssica. Se você fala sobre o processo de embranquecimento da sua família, como foi esse processo de desconstruir isso e reconstruir e reivindicar sua negritude? Tá, vou tentar explicar de uma forma resumida. Eu sou de Brasília, eu sou de uma geração de Brasília. Brasília é uma cidade que é muito nova. Eu sou de uma geração de
de Brasília, que meu pai e minha mãe não são de Brasília. Meu pai é do Maranhão, minha mãe é do Rio de Janeiro, meu avô é do Acre, minha avó é do Espírito Santo, sim. Então, vai indo todo mundo de outros espaços, assim, até chegar em Brasília e permanecer por lá. E quando eu começo a olhar para isso, eu começo a achar muito curioso como é que todo mundo acaba chegando em Brasília e eu faço esse trajeto contrário, que é, enquanto meus familiares têm Brasília como ponto final, eu tenho Brasília como ponto de partida. E quando eu começo a entender e a assumir Brasília como ponto de partida, eu começo a fustigar as histórias dessas diásporas, eu começo a ver muitas histórias de violência, né? Tipo, minha avó não saiu do Espírito Santo e foi para o Rio de Janeiro porque ela estava, tipo, afim. Ela saiu porque, na verdade, ela foi expulsa da casa dela, porque na época dela, ela foi a única mulher da família que ela se recusou a se casar. Ela estava com 18, 19 anos e ela não queria, então ela foi expulsa lá na casa dela, foi para o Rio de Janeiro, enfim. Então, toda uma história assim. Então, quando eu começo a tentar entender por que as pessoas saíram e como é que elas saíram, eu começo a ver muitas histórias que não tinham sido contadas, assim, ou que talvez vão se descobrindo. Então, por exemplo, o meu bisavô, ele é chinês. Ele nasceu no Rio Amarelo e ele veio na segunda diáspora chinesa do Brasil. Foi entre a Primeira e a Segunda Guerra, se não me engano, essa não me de data. Assim. E quando eu começo a estudar a história dessas diásporas chinesas que vieram para o Brasil e a data dele, que ele saiu do Rio Amarelo e entrou pelo Rio de Janeiro, mas acabou indo para o Espírito Santo, eu começo a ver que foram histórias, na verdade, não foram histórias de fuga. Não foi uma viagem, tá? Não foram não foram as famílias holandesas, italianas que foram financiadas pelo país para ir para os outros países. Assim, foi uma história de fuga, assim. Foi uma história de tanta fuga e que ele perdeu o nome dele original, né? Tanto que quando eu falo do nome dele, eu falo do nome dele abrasileirado. Não falo do nome dele de raiz, enfim, o nome que ele teve, né? Porque, enfim, no dado momento, esse também foi um sequestro, né? Então, tudo isso para dizer que eu não necessariamente reivindico a minha negritude, porque estando em Salvador, a cidade onde, depois de África, você tem o segundo espaço com a maior quantidade de pessoas pretas retintas, eu não ouso dizer que eu sou negra, mas eu entendo que eu não sou branca. E aí eu começo a entender que não é a reivindicação do que eu sou, se eu sou negra, se eu sou isso, aquilo, mas é tentar muito mais. O que me interessa hoje, nesse momento, dia 24 de julho, é tentar desembranquecer mesmo a história da família, seja a parte preta, né, seja a parte nipônica. E aí, nesse processo, eu começo a não querer mais, sei lá, falar, por exemplo, das pessoas, não é falar das pessoas, mas desse embranquecimento, dessas histórias escondidas mesmo, né? Escondidas. Sim. Temos mais 2 perguntas. 3, tem mais perguntas aqui. Eu acredito que temos um tempo aqui, acho que vai dar para responder. Tem uma pergunta que eu não sei se a Sofia já acabou respondendo, porque às vezes a gente vai falando e pode ser que alguma pergunta que coloquem aqui a gente já passeou por a discussão, mas eu vou pontuar aqui da mesma forma, tá? Que é a Simone Schmidt, disse que achou muito interessante essa discussão que a Sofia traz sobre o aborto, especialmente para nós brasileiras, que temos tanta dificuldade de simplesmente falar sobre o tema. Me interessei sobre essa abertura da palavra do aborto como um ato político de abortar tudo aquilo que é das nossas vidas. Se você pode desenvolver um pouco mais essa ideia.
Acho que a gente, então, eu acho que em que medida você também já falou, né, sobre, eu não sei se tem que pontuar algo a mais que seria importante com relação a isso, Sofía. Sí, yo creo que un poco he comentado fundamentalmente, y sí creo que está bueno retomarlo porque yo creo que ha sido casi la estrategia política del feminismo argentino para lograr el derecho al aborto. Correr el significado y el sentido del aborto ligado a la muerte y ligado a matar, para poder ligarlo a proyectos de vida, elecciones de vida, abortar un sistema patriarcal que excluye, digamos, poder darle otros nuevos sentidos y significados a la palabra aborto, ha servido como estrategia política para poder lograr el derecho al aborto en Argentina, ¿no? Y también para poder colectivizar y poder ligar y ampliar esa pelea por ese derecho en el feminismo, que ya era, ¿no? Digamos, las feministas hace mucho tenemos eso como parte de nuestra política, pero había sido y sigue siendo un tema a veces difícil, el tema del aborto, ¿no? Porque hay un prejuicio allí. Ahora sí podemos pensar que abortamos no solamente embarazos no deseados, sino que abortamos también un sistema patriarcal, colonial, racista, que excluye, que deja a las personas con capacidad de gestar, pero a las personas fuera del sistema de salud, fuera del acceso al derecho a elegir sus proyectos de vida, sus destinos de vida, sus trayectorias de vida. Cuando ampliamos allí, bueno, entra un montón, entra todo lo que implica en realidad un aborto, ¿no? Cuando nosotras acompañamos a las personas que deciden abortar, aprendemos que en esa elección también a veces abortan una relación machista, ¿no? Un vínculo, una situación de violencia y poder en ese momento decidir no continuar con ese embarazo, también es decidir no continuar con ese vínculo y con esa relación y poder correrse, ¿no? Porque son decisiones trascendentales en las vidas de las personas, en los proyectos de vidas de las personas. Entonces, ahí, bueno, ahí hay un mundo que ahora estamos pudiendo empezar a ver en esa elección, ¿no? Así que me parece que está bueno que lo sigamos pensando porque cada territorio necesita y en cada lucha particular, digo ustedes, allí las brasileres y también en toda Latinoamérica y todas las compañeras tenemos que empezar a pensarlo con las estrategias particulares de nuestros territorios para poder lograr, ¿no?, el acceso a ese derecho y el reconocimiento, sobre todo, de esa decisión como un derecho. Sim. Ai, quantas coisas! Ai, que mexe tudo aqui. Ai. Bom, temos mais uma pergunta da Alessandra Brandão para a Camila, eu acho que voltado, né? A obra de Camila Marzenauer pensa essa questão do biológico, né, como algo que alimenta comentários machistas sobre o corpo da mulher. Gostaria de saber se ela pensa em sua pesquisa a questão transfóbica sobre a menstruação, que também atravessa tanto o corpo da mulher trans como algo ausente, como o corpo do homem trans que ainda pode menstruar, né? E aí já emenda que tem outra pergunta também, Camila, que daí você pode já responder tudo junto, que é para ti, da Karine Jolie, que é se você já teve experiências em escolas apresentando, discutindo o tema com crianças e jovens, como foi essa recepção? Se não, você tem planos nesse sentido? São essas as perguntas, Drica? Isso, essas duas. Obrigada.
Então, respondendo a primeira pergunta, com esse trabalho, não só com essa performance, né, quando eu fiz essa minha pesquisa de mestrado, eu falei sobre menarca e eu falei também sobre gravidez, sobre parto, sobre puerpério, sobre aborto, né, tudo a partir de relatos, né. E com o trabalho eu queria, com as performances, eu queria discutir como questões entendidas como biológicas são usadas para perpetuar e usadas para manutenção, né, de pensamentos machistas, opressores, né, enfim, como isso sustenta o patriarcado, né, essas narrativas. E quando eu comecei a pesquisa, né, como eu falei, eu coloquei as caixinhas em banheiros femininos, então estava muito focado nesse recorte da mulher cisgênero. Só que eu sou uma mulher cisgênero, né, e o que eu vou falar não tem a ver, mas tem a ver, né, eu vou puxar esse gancho. Mas eu não estava menstruando, né, quando eu estava criando essa performance, eu não menstruava. E aí, o que eu sentia? Eu pensava, eu não sou mulher, eu não tô menstruando, eu não sou tão mulher. E era muito absurdo, eu ficava muito indignada que eu tava sentindo isso, né? Mas, enfim. E aí vinha muito forte, eu não sou tão mulher, porque eu não tô menstruando. E aí, o que chegava para mim nesses relatos, né? Eu alguns mais românticos, assim, aquilo para mim era sinônimo de ser mulher. Para mim, a menstruação era como se fosse o debutar da natureza, né? Tem umas frases que são bem assim como eu tô falando, né? Então, tinha essa coisa assim, agora eu sou mulher, que massa, assim, a menstruação me tornou uma mulher, né? Enfim. Então, mesmo no início, a maioria dos relatos eram de mulheres cisgênero, né? E já vinha muito forte essa questão da menstruação associada com feminilização, né? Com esse feminino. E peraí que eu quero me localizar aqui. E aí, dentro disso, muitas mulheres também se assustavam, porque para elas menstruar essa marca de ser submissa, essa marca de que agora elas tinham que se cuidar mais, de que elas estavam mais expostas, né? Porque tem muito isso, né? Do se cuidar, menstruou, tem que se cuidar, porque vai engravidar. E aí isso me faz relacionar também com o que a Alexandra estava falando do afeto, né? Quando eu falo da menstruação, vem muito a dor. E como a gente pode pensar na relação de prazer com esse corpo, não de romantizar, né? Porque, enfim, tem pessoas que sentem dor quando estão menstruando, tem várias questões, mas nesse sentido de o nosso corpo não menstrua para a gente engravidar, o nosso corpo não existe para a gente engravidar. Então tem toda essa narrativa de seu corpo está se preparando para ter um bebê, aí você menstruou. A menstruação é um erro, porque o seu corpo é feito para engravidar, mas aí no meio disso aconteceu a menstruação. Então tem toda essa dinâmica do medo nesse corpo, né, que ele é feito para reproduzir, mas ao mesmo tempo, enfim, né? Então tem tudo isso. E aí, de uns tempos para cá, eu fiquei pensando, né, como eu posso trazer mais essas questões, né, para pensar em outros corpos, né, nessa diversidade de corpos que menstruam, na possibilidade de ser mulher trans ou cis e não menstruar, né, isso não te fazer menos mulher, não sei isso que te determina. E é uma discussão muito forte, né, porque a gente vê muitos discursos por um lado, a menstruação era colocada, ainda, né, um tabu. No outro lado, veio muito esse movimento de uma romantização da menstruação, de uma naturalização da menstruação como algo que é sagrado, que tem que ser vivido de determinada forma, né? E aí eu sinto que no meio disso que a gente precisa estar, né? Não nesse polo do não falar, ou do falar como, enfim, algo unicamente positivo ou sagrado, seja lá o que for. E aí, conversando com pessoas trans que menstruam, conversando sobre a menarca de pessoas que não se identificam, né, que não são mulheres cis, mas que menstruam,
a primeira menstruação, ela marca um lugar muito impactante também para essas pessoas. Porque muitas vezes, de novo, entra nisso no determinar que agora eu sou mulher, ou eu vou ser vista realmente como uma mulher, apesar de eu não me ver dessa forma, né? Então, é um assunto muito, muito pulsante, né? Muito forte, e aí eu venho tentando trazer cada vez mais isso nas minhas discussões, no trabalho. Como eu falei, esse vídeo ele é de... Meu cachorro tá enlouquecido aqui do lado. Como eu disse, esse trabalho foi chamado em 2019. Então, de lá para cá também, muitas coisas aconteceram, repensando vários elementos, e enfim. Mas aí, só um pouquinho. Sai. Com licença. E aí, eventos em casa, né? E com relação às escolas, né, que foi um ponto da pergunta também, né, como você trabalha essa questão, se você já apresentou em escola, essa performance, como é que é o seu trabalho com jovens, né? Então, eu trabalho com crianças, né, além de ser artista, eu sou professora de dança, né, de dança criativa, de balé para crianças muito pequenas, então, para mim, a educação é uma coisa que está muito presente, né, no meu trabalho. E eu tive uma experiência que foi apresentar a performance numa ONG aqui de Santa Maria, que é a Royale, que é uma escola de arte e integração social. E elas dão, essa ONG oferece aulas de balé, enfim, várias outras atividades para crianças em situação de vulnerabilidade social, né? E aí eu levei a performance para uma turma de meninas entre 11 e 14 anos, então era uma turma ali bem nessa fase que recente é menstruada ou que em breve ia menstruar, né? E foi muito legal. Eu fiquei bem surpresa, porque quando eu apresentei, eu estava cheia de receio, né? De como elas iam receber, se elas iam sentir vergonha, se ia ser estranho apresentar aquela performance para adolescentes, né? Para meninas, porque eu estava muito habituada a apresentar em eventos da universidade, apresentar em feiras aqui da cidade, né? E a experiência com elas foi muito bacana porque foi só para esse grupo de meninas, né? Eu estava ali, apresentei, contei o processo criativo, mostrei os relatos escritos, e aí o que aconteceu foi que elas começaram a contar várias coisas, né? Então, contar o que elas sentiam, contar como foi a primeira menstruação, contar as coisas que a mãe, que o pai estavam falando para elas. Então, foi muito importante para mim, assim, a gente teve essa conversa, falou sobre feminismo, trouxe essa discussão, assim. E aí a minha proposta, isso foi pouco antes da pandemia, né, começar. E aí a minha proposta era seguir com esse formato presencial, de estar indo mais para a escola, de estar elaborando esses projetos mesmo, de estar mais próximo das crianças. Mas a minha ideia é aos poucos ir retomando isso. Eu não encontrei uma forma de fazer isso virtualmente, assim, para trabalhar com adolescentes. Eu sinto que precisa estar ali no presencial, mas é algo que eu desejo muito, assim, continuar mesmo trabalhando. E aí, no espaço que a gente tem aqui, cultural, aqui em Santa Maria, que é o Espaço Umbigo, eu trabalho com crianças, então, eventualmente, a gente traz também essas discussões com elas também, e tenta trazer algumas leituras sobre menstruação para as crianças. Então, elas têm muita curiosidade, elas têm muita coisa para oferecer e elas precisam ter espaço para fazer essas perguntas, né? E contar as coisas que elas querem contar. Então, espero que enfim, eu consiga, né, dar continuidade a esse projeto de forma presencial, estando em mais escolas, e acho que é isso. Bom, deixa eu ver se tem mais, só para a gente já está em vias de encerrarmos essa roda de conversa, que está muito boa, que temos muito ainda para trocar, né, para falarmos, para escutarmos, e olha,
Deixa eu ver se só tem alguma mais pergunta, mas acho que não. Vamos encerrando aqui. Bom, é isso. Vamos em vias, né, de fechar esse giro nosso aqui de hoje à tarde. Para as pessoas ainda que ficaram aí borbulhando de perguntas, pode entrar em contato com essas maravilhosidades aí, a Camila, a Alexandra, a Sofia, para saber mais sobre o trabalho delas. Tem tudo na programação, tem as informações sobre elas, tem, né? E vocês podem procurar e entrar em contato com essas maravilhosidades, e para a gente seguir trocando, né? Questionando, né? Mastigando, lembrando, né? Lembrando para trazer para o hoje, né? E para pensar futuros, que a gente possa fluir, né? Com fluidez e desconstruindo, né? E percebendo o que nos aprisiona, né? Do ponto de vista desse patriarcado, os efeitos dele sobre nossos corpos, e que a arte aí, que o teatro, a performance, todos, enfim, mais do que nomes, né? Que esse lugar da gente se colocar no mundo possa abrir brechas para essas desconstruções, né? Futuras. E é isso. E lembrando que tem a nossa próxima roda de conversa, às 19 horas, ali tem uma roda de conversa, isso. Roda de conversa, na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Gente, imperdível, Fazendo Gênero tá lindo, acompanhe todas essas programações extensa, maravilhosa, um presente pra gente nesse momento tão, né, osso que tá, e a gente poder ter esse movimento, ter esse giro de nós todas juntas, né? É um lugar que nos traz muito respiro e força para seguir, né? Então, agradecer a presença de vocês. Não sei se vocês querem dar um encerramento, falar alguma coisa para fecharmos a roda. No, solo agradecer y a todas, todes, porque es hermoso el encontrarlas y poder charlar. Así que gracias nada más por el espacio para poder encontrarnos. Eu queria muito agradecer também pelo convite, né? Eu já frequento Fazendo Gênero desde 2009, enquanto pesquisador, enquanto artista, então também para mim é um presente muito grande, né? Nesse momento de muitos de estímulos de várias, enfim, de várias perspectivas de vida, tá podendo dialogar com vocês e aprender mais também. Só obrigado mesmo. Também agradeço pelo espaço. Muito feliz de conhecer vocês hoje, poder conversar um pouco também. E que a gente possa manter também esse diálogo adiante. Obrigada. É isso aí, obrigado também, amei conhecer quem eu não tinha conhecido ainda, né? Que satisfação conhecer a Sofia e a Camila. A Alexandra já é a minha parceira de caminhada, né? Em vários momentos, e eu fico tão feliz de a gente se rever nesse lugar aqui, Ali. Nossa, que a gente possa estar sempre juntas aí, né? Transformando e rompendo tudo. E é isso, né, pessoal? Agradecer toda aqui a equipe do Fazendo Gênero, a oportunidade de poder estar aqui mediando essa roda de conversa e que a gente possa aí continuar, né? Seguimos. Um grande beijo, vamos fazer um print de despedida. Beijo para o pessoal que está aí, obrigada quem compartilhou aí com a gente esse momento aí no chat, que abriu o orelhão de escuta, né? Ficou ali ouvindo. Muito obrigada. Já tirou o print? Opa, peraí. Acho que deu, né? Eu não passei para onde é que eu olho. Então, obrigado, pessoal. Beijo para quem está aí do outro lado. Fomos. Seguimos. E confere lá o trabalho delas para quem não viu ainda.
nesse mesmo canal.